A China não é tão perfeita quanto tentam fazer parecer na internet. O que quase sempre te mostram é cidades brilhantes, carros de luxo e cenários que parecem ter saído de um filme. Isso tudo existe na vida real, mas a vida na China não é um mar de flores. A vida real de milhões de jovens chineses está bem diferente disso. É um apartamento onde você quase encosta a mão no prédio vizinho. É um dormitório de universidade com 8 pessoas dividindo um quarto minúsculo ainda. É a pobreza escondida que quase ninguém percebe no dia a dia. E cada vez mais, é gente nova fazendo as malas e fugindo das megacidades. Será que isso é o começo do fim na China? A internet adora essa teoria, adora dizer que o milagre chinês está se acabando por dentro, mas a resposta não é tão simples assim. E é justamente essa pergunta que nós vamos tentar responder no vídeo de hoje. Se a China não está no fim, então por que tantos jovens estão saindo das grandes cidades? Antes de começar o vídeo, eu queria só te mostrar uma coisa aqui interessante. O YouTube me mostrou que mais de 80% de vocês que assistem os vídeos ainda não são inscritos aqui no canal. Então verifica aí se você está inscrito no canal de fato, vê aí se o YouTube não desinscreveu você ou sem querer você também fez isso. Isso vai ajudar muito o meu trabalho aqui. Isso ajuda o YouTube a entender que você gosta dos vídeos do canal e quer receber mais vídeos assim. Então se inscreve no canal. Muito obrigado e vamos pro vídeo. Nos últimos anos, um número cada vez maior de jovens chineses, principalmente a geração mais atual e a geração dos anos 90, está fazendo o caminho contrário do que as pessoas esperavam. Em vez de correr para as grandes cidades que estão se desenvolvendo, como Xangai ou Shenzhen, eles estão voltando para viver nas cidades menores e no interior, o lugar de onde as suas famílias vieram. E isso tem um nome. Alguns chamam de migração reversa. E em chinês, eles têm uma palavra que significa fugir do sistema. E o motivo desses jovens estarem fugindo desses lugares não é preguiça, nem falta de ambição para crescer. É que o custo de vida nas cidades grandes da China explodiu. Os salários estão basicamente parados e o desemprego entre jovens de 16 a 24 anos está extremamente alto. É muito difícil conseguir um emprego que pague bem, mesmo sendo formado nessa faixa de idade. Os números oficiais mostram algo aí em torno de 15 a 17%, mas isso já foi bem pior. Em 2023, eles bateram um recorde de 21,3%. E esse número de jovens desempregados foi tão ruim para a imagem do país que o governo parou de divulgar esse dado por 6 meses e voltou com uma nova forma de medir os números que excluía estudantes aí desse cálculo. Se isso é coincidência ou não, aí vocês julgam aí. Enquanto isso, o aluguel em cidades menores pode custar uma pequena fração do valor cobrado nas megacidades. Então a conta aqui é muito simples. Menos salário, mas muito mais dinheiro acaba sobrando e menos pressão psicológica. Muita gente acaba preferindo viver assim. E não é só o custo de vida que pesa nessa decisão. Cidades como Chengdu e Hangzhou perceberam essa fuga de talento acontecendo e começaram a criar políticas para atrair esses jovens de volta. Eles dão um subsídio aí, ajuda no aluguel para quem acabou de se formar. É a primeira vez em décadas que uma cidade pequena na China está correndo atrás de jovens, e não o contrário. Somando isso à explosão do trabalho remoto, onde as pessoas hoje em dia conseguem trabalhar de casa, tem um computador ali, é um programador, ele consegue manter o mega salário de uma mega cidade, mas ele mora numa cidade onde esse dinheiro rende muito mais, o custo é muito menor. Mas e os jovens que continuam nas megacidades, que são obrigados a ficar ali, não podem sair, seja por emprego ou faculdade? Como que eles vivem? Onde eles vivem? Qual que é a realidade de vida deles? É aqui onde a coisa fica pesada de verdade. Você já ouviu falar em Handshake Buildings? Esse daqui é o apelido que dão para esses prédios chineses construídos tão perto um do outro, e se você abrir a janela, você consegue apertar a mão do seu vizinho no outro prédio do lado. Isso acontece nas chamadas vilas urbanas, que são bairros inteiros crescidos sem nenhum tipo de planejamento ou ao redor das grandes cidades. E é aqui onde vive uma grande parte da população migrante e da classe trabalhadora mais pobre que não pode pagar por um aluguel melhor. Um dos exemplos mais impressionantes disso é a vila de Xipai, em Guangzhou. Parece uma favela escondida, só que ela está literalmente no meio de uma das cidades mais modernas da China. Existem mais de 100 mil pessoas vivendo espremidas em menos de 1 km². E o pior, essas pessoas vivem sob o risco constante de despejo,
porque o governo pode decidir acabar com tudo isso para construir mais um shopping ou um prédio de luxo e simplesmente empurrar aquela galera toda para outro lugar. E tem até um apelido mais duro que circula na China para descrever certos moradores de Pequim. Seria as pessoas rato ou a tribo dos ratos. É assim que eles chamam essas pessoas que vivem em porões, em antigos abrigos antiaéreos ou depósitos subterrâneos transformados em microquartos, sem janelas, sem ventilação de verdade, só porque o aluguel lá embaixo custa uma fração muito pequena do que custa em cima da terra. Algumas estimativas apontam que já teve mais de 1 milhão de pessoas vivendo assim só na capital da China. Eu vou trazer um vídeo aqui mais aprofundado sobre esse tema, provavelmente vai ser o próximo vídeo, então lembra de se inscrever aqui no canal e aguardar aí os vídeos que vão sair. Os dormitórios universitários na China costumam abrigar de 6 a 8 estudantes num quarto de 10 metros quadrados ou menos. Muitas vezes eles têm banheiro coletivo, privacidade aqui praticamente não existe. Imagina viver aqui num verão quente aí. Como que você lida com o calor? Algumas universidades estão tentando acabar com quartos de 8 pessoas, mas na prática o problema continua espalhado pelo país. E o pior é que essa realidade não acaba com o fim da faculdade. Muitos recém-formados caem direto em outro tipo de aperto, o chamado aluguel de cama, onde você não paga por um quarto inteiro, mas literalmente por uma cama dentro de um apartamento compartilhado com outras pessoas. Por décadas, existiu uma promessa clara para quem nascia no campo chinês. Você precisa estudar, migrar para uma cidade grande, trabalhar muito duro e você vai conquistar a prosperidade, vai subir na sociedade. Esse é o famoso sonho chinês. E foi ele que puxou a maior urbanização em massa da história. Empregos melhores, salários mais altos, uma vida digna, tudo isso parecia estar logo ali na esquina. Só que esse boom econômico ele foi desacelerando com o tempo. A crise no setor imobiliário, o consumo diminuiu, existe ainda muita coisa que sobrou da época que a gente teve que ficar em casa. Tudo isso acabou dizimando essa esperança que a geração mais nova aprendeu a acreditar. A ideia de que o esforço garante recompensa parece não ser tão verdade assim. E isso gerou uma sensação de traição geracional. As pessoas estão frustradas. O caminho que eles prometeram como certo se tornou, na verdade, insustentável. Foi daí que nasceram coisas como Tampin, que é aquele movimento de jovens que decidem não fazer mais nada da sua vida. Essa geração não se sente mais totalmente parte do campo de onde veio, mas também não consegue se encaixar numa cidade que é cara demais e exige demais de você. Enquanto isso acontece na vida real, o governo trabalha duro para manter a imagem de progresso constante, depois eles fazem mudanças na metodologia das pesquisas. Tudo isso acaba empurrando os números para baixo. Então a narrativa fica muito bonita. Parece que tá tudo indo extremamente bem, mas isso não representa de fato a vida real de muita gente. E isso tem muitos efeitos colaterais e consequências para a sociedade. Um efeito colateral de toda essa frustração aparece num lugar que ninguém esperava: o casamento. Em 2024, apenas 6,1 milhões de casais registraram casamento na China, uma queda de mais de 20% em relação ao ano anterior. E esse é o menor número desde que esse tipo de registro começou a ser contabilizado. Tudo isso que a gente está falando até aqui tem parte na culpa: moradia cara, insegurança no emprego, jornadas de trabalho que são exaustivas demais. Isso tudo junto acaba sendo o motivo principal dessa desistência do casamento. Isso sem nem citar ainda as questões tradicionais, tipo dote que algumas noivas ainda querem. Então muitos jovens só desistem da ideia de casar. O governo chegou a lançar algumas campanhas aí tentando resolver a situação, mas o problema parece que é grande demais para se resolver só com decretos e leis. E falando em pobreza, vale a pena abrir um parêntese aqui bem importante. Oficialmente, a China diz e declara de fato ter erradicado a pobreza extrema. Isso é verdade, mas existe uma pobreza que fica muito mais escondida e que os números não conseguem capturar direito. Muitos migrantes rurais vivem nas cidades sem o chamado hukou urbano, um sistema de registro que determina onde você tem direito a várias coisas. E sem esse registro, mesmo morando e trabalhando na cidade grande há anos, essas pessoas ficam de fora de boa parte aí da proteção social. Os números oficiais de moradores de rua, só que essa definição ela é muito restrita. Muita gente entra na categoria de sem teto oculto, ou seja, não está literalmente dormindo na rua, na calçada, mas vive em moradias superlotadas, inseguras ou em lugares completamente inadequados para se viver. E tem um grupo aqui que foi esquecido nessa história, que são os trabalhadores migrantes mais velhos. Gente que passou 30, 40 anos construindo os maiores prédios chineses,
mas que por serem pessoas que não têm o hukou urbano, eles se aposentam sem direito à pensão da cidade onde eles trabalharam a vida inteira. Isso depois de terem erguido com as próprias mãos aquilo que a China mostra para o mundo. Mas enfim, voltando aí à pergunta que abriu esse vídeo. Será que isso é o fim da China? Provavelmente não é bem assim. O que está acontecendo, na verdade, é uma redistribuição. As megacidades estão envelhecendo e perdendo parte do que eles têm, enquanto cidades de segundo escalão estão ganhando população jovem, são mais baratas para se viver e, segundo relatos, elas também têm um equilíbrio de vida melhor. A geração mais nova está escolhendo cada vez mais conforto e saúde mental do que status social. A crise imobiliária segue firme e o desemprego jovem, mesmo tendo caído aí nos últimos meses, ainda está longe de ser um problema resolvido. Parece que esses dois mundos existem ao mesmo tempo. E a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas parece que as previsões não são muito boas. A menos que o governo consiga fazer algum tipo de milagre aí, o futuro é meio preocupante. Mas enfim, comenta aí embaixo o que você pensa sobre tudo isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal aí se você não for inscrito ainda, então verifica a sua inscrição. A gente tá muito próximo aí de atingir os 200 mil inscritos. Muito obrigado a cada um de vocês que acompanham aqui o canal. E a gente se vê nesse outro vídeo que tá aparecendo aqui na sua tela.